Gênesis capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 18. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A prova de fé de Abraão. Esse é o tema da mensagem. Olhe para o seu irmão e repita aí: a prova de fé de Abraão. Irmãos, Deus, Ele testa, Ele prova Abraão. No versículo 1 do capítulo 22 diz: provou Deus a Abraão. Mas a gente não pode entender que todas as experiências difíceis na vida que nós podemos passar ou passamos é Deus nos provando. Amém? Nós não podemos confundir provação com sofrimento, ou com consequências, ou com tentações. Amém? O sofrimento, por exemplo, é algo que faz parte da vida humana. Todos nós vamos envelhecer, e a gente sabe que com a idade vem problemas, às vezes vem problemas de saúde. A gente sabe que podemos morrer, ou que um ente querido nosso pode morrer, e a gente tem que enfrentar tudo isso, vivenciar o luto, se adaptar e prosseguir. O sofrimento faz parte da experiência humana. As consequências são resultados das nossas más escolhas e das nossas más decisões. Meu pai sempre disse para mim: quem escolhe bem, vive bem. Quem escolhe mal, vive mal.
Até a Bíblia vai dizer, Lamentações 3:39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. A pessoa não pode reclamar, às vezes, de estar passando por uma circunstância difícil, ou por uma experiência difícil, porque pode ser, muitas das vezes, consequências das suas más escolhas e das suas más decisões. É a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá, ceifará vida eterna. Então, consequências são resultados das nossas más decisões e das nossas más escolhas. A tentação já é diferente. A tentação é uma ferramenta de manipulação que o inimigo usa, porque ele é o agente que estimula, que usa a tentação, oferecendo algo que satisfaça a nossa carne, os nossos desejos, para desonrarmos a Deus. Deus, ele não tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então a tentação vem de desejos de dentro de nós. Quando nós somos dirigidos pelos desejos e aceitamos isso, ele dá à luz o pecado, e quando consumamos o pecado, vem a morte. Então o tentador, o agente tentador é o inimigo, a tentação é uma ferramenta de manipulação e vem dos desejos de dentro de nós. São coisas e circunstâncias diferentes. Amém? Então nós não podemos confundir provação com sofrimento, com consequências ou com tentações. A provação vem de Deus, e Deus, ele tem um propósito específico a cumprir. Provação vem de Deus, Deus tem um propósito específico para cumprir. A provação muitas das vezes não faz sentido algum, como no caso aqui de Abraão. Deus deu Isaac para Abraão e agora estava pedindo o Isaac de Abraão. A aprovação é para aprofundar a nossa capacidade de obedecê-lo. A aprovação é para desenvolver o nosso caráter. A aprovação é quando Deus nos pede algo que para nós é valioso, mas Ele pretende nos dar algo muito melhor. A aprovação é quando Deus quer realizar algo maior do que imaginamos ou desejamos. Amém? Isso é aprovação. Deus quer nos capacitar a obedecê-lo. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer nos levar para outro nível. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4, ele escreveu e disse assim: irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros e não lhes faltem nada. A provação produz perseverança, e a perseverança exercida e completa nos leva a ser maduros e íntegros, e assim agradamos a Deus. Deus, Ele nos testa, Ele nos prova, e Ele prova aqui Abraão. Qual era a prova de Abraão? Deus disse a Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, Isaac, que você ama tanto,
e sacrifica ele para mim. Que absurdo, pastor. Deus manda matar o filho que ele mesmo tinha dado para Abraão. Parece mesmo um absurdo. Mas nós temos que lembrar que nós estamos distante desse contexto 4.000 anos. Quando Deus diz para sacrificar Isaac, Deus não está falando algo incomum. É algo comum da cultura da época. O sacrifício de pessoas naquela época era um sinal de extrema devoção nas religiões que existiam. Então Deus se vale desse elemento da cultura da época para ensinar o contrário e para testar a fé de Abraão. Por que eu disse ensinar o contrário? Porque Deus não queria que Isaac morresse, amém? Ah, pastor, Deus não queria que Isaac morresse. Não, Deus não queria que Isaac morresse. Então o que Deus queria, pastor, com esse teste? Deus queria que ficasse evidenciado de que ele estava em primeiro lugar na vida de Abraão. Por isso que Abraão tinha que sacrificar Isaac. Abraão tinha que vencer um inimigo chamado sentimento. Ele tinha que rejeitar a voz do coração, que mais na frente talvez influenciaria a duvidar das promessas. Então ele tinha que vencer esse inimigo chamado sentimento. Os sentimentos, irmãos, em si mesmos não são maus. Os sentimentos faz parte da experiência humana, foram dados por Deus. Mas quando os sentimentos não são gerenciados corretamente, podem interferir na fé e no relacionamento com Deus. Por exemplo, sentimentos que impedem a confiança em Deus: ansiedade e preocupação. Sentimentos que levam a decisões impulsivas: raiva e ira. Sentimentos que distorcem a percepção da realidade: o medo e o desespero. Sentimentos que podem levar ao pecado: desejo e inveja. Sentimentos que interferem no fruto do Espírito: inconstância e dúvida. Sentimentos que podem causar separação de Deus: culpa e vergonha. Então os sentimentos, quando não são gerenciados de forma correta, eles interferem na fé e no relacionamento com Deus. Ah, pastor, e o amor? O amor também. Se o amor for burro. Amor burro? Amor burro. Existe o amor burro. Mas primeiro vamos voltar aqui para a cena, que é uma cena comovente. É uma cena comovente, porque ele pega o seu filho, prepara a lenha, prepara o jumento e vai uma viagem de 3 dias. Imagine um pai que amava, diga assim, ele amava Isaac. O próprio Deus dá testemunho aqui na sua palavra. Pega Isaac, o teu único filho, a quem tu tanto amas. Ele amava Isaac. E mais, Isaac era a realização dos seus sonhos. E mais, Isaac era a garantia da sua posteridade. Então eu imagino um conflito interior dentro daquele homem, 3 dias viajando para a terra que Deus mostrou no Monte Moriá. A sua mente com certeza foi bombardeada de dúvidas. Os estudiosos vão relacionar 10 grandes guerras que mudaram o mundo. E esses teólogos chegaram à conclusão que a maior guerra dentro dessas 10 foi a guerra travada dentro do coração de Abraão. Porque ele amava Isaac. Porém, Deus estava em primeiro lugar. E ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele não titubeou. Ele queria provar isso. Ele decidiu aprovar isso, não para Deus, mas para ele mesmo. Ele venceu o inimigo chamado sentimento. Nós precisamos vencer esse inimigo. E nós precisamos oferecer o Isaac. Amém? Deus tem que estar em primeiro lugar. Diga assim, Deus, olhe para o seu irmão, diga: Deus tem que estar em primeiro lugar.
Esse é o amor inteligente. A gente sabe o que está amando, estamos amando na ordem certa. O amor burro, que eu não expliquei, é o amor que a pessoa ama qualquer coisa ou qualquer pessoa e ama na ordem errada. O amor inteligente ama a coisa certa e na ordem certa. Qual é a ordem certa, pastor? É só você seguir os mandamentos. Os mandamentos organizam. Jesus disse lá em Marcos 12: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Isso é amor inteligente. Em primeiro lugar, Deus. Depois o próximo, e aí está inclusa a família. Depois a igreja, depois o periquito, o papagaio e o cachorro. Mas em primeiro lugar nós temos que amar Deus. Esse é o amor inteligente. Amamos a Deus e amamos na ordem certa. É muito lindo a pessoa, eu amo a minha família, eu amo o meu filho, eu dou tudo pelo meu filho, eu dou tudo pela minha família. É muito lindo, mas está errado a ordem. Nós temos que amar em primeiro lugar, diga assim, em primeiro lugar, o Senhor. Ah, pastor, mas amar a família errado não é errado, mas ela não vem em primeiro lugar. O próprio Jesus disse lá em Mateus 10:37: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. E quem busca a sua vida, perdê-la, mas quem perde a sua vida por amor de mim, acha-la. Temos que amar com inteligência e na ordem certa. Em primeiro lugar, Deus. Aí a gente tem que cuidar da nossa família, amar a nossa família. Amém? Em primeiro lugar, Deus. E nós temos que sacrificar o Isaac, meu irmão. O que significa, pastor, sacrificar o Isaac? Figurativamente, para nós, sacrificar o Isaac é um chamado para priorizar a nossa fé e relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Sacrificar o Isaac é confiar em Deus e que Deus tem um propósito maior. E para vivermos esse propósito, nós temos que renunciar àquilo que para nós tem muito valor. Sacrificar o Isaac figurativamente significa identificar e renunciar a tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Sacrificar o Isaac significa demonstrar através de ações, mesmo que sejam difíceis ou incompreensíveis à lógica humana, demonstrarmos a nossa fé. Sacrificar o Isaac significa renunciar os nossos sonhos e planos pessoais em favor dos planos que Deus tem para nós, acreditando que os seus caminhos são melhores. Você tem que sacrificar o Isaac. É isso que significa. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que Abraão fez. No versículo 3 diz que Abraão obedeceu. No versículo 3 diz que ele se levantou pela manhã de madrugada, pela manhã bem cedo, preparou o jumento, chamou 2 servos, chamou seu filho, cortou a lenha e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Abraão obedeceu. Numa circunstância dessa, eu e você talvez nos perguntássemos: por que Deus? Ou então nos perguntássemos: por que eu? Nós questionaríamos, nós exigiríamos uma explicação daquela prova e daquele teste. Abraão tinha uma fé e a fé dele descansava nas promessas. Fé que descansa nas promessas não exige explicação. Ele obedeceu sem demora, sem questionar, sem hesitar, sem pedir um tempo para pensar. As características da obediência de Abraão foram 2: uma obediência radical e absoluta. Diferente, por exemplo, das características da obediência de Noé. A obediência de Noé foi completa e foi uma obediência resiliente e perseverante, porque ele gastou 100 anos obedecendo a Deus para construir a arca. Ele obedeceu mais a Deus do que nós vamos ter de dias de vida aqui nessa terra. Mas a obediência de Abraão é uma obediência que se destaca porque foi radical e absoluta. Ele rapidamente fez, ele rapidamente obedeceu a Deus.
Obedeça a Deus. E não demore, porque quando você demora, essa demora traz perda, essa demora endurece o coração e talvez você não obedeça. Não demore, obedeça a Deus. Abraão obedeceu. E diz o texto que ele levou os moços, o seu filho, a lenha, e foi subindo no monte. E quando ele chegou, no versículo 5, ele disse para os moços: ficai-vos aqui, eu e Isaque iremos até ali. Aí ele disse assim: e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso mostra o que na vida de Abraão? Fé. Ele disse: fiquem aqui, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, o que ele disse? Diga comigo, tornaremos. Está no plural. Deus manda ele sacrificar o filho, mas ele está crendo que Deus é poderoso para até dentre os mortos ressuscitar o seu filho. Por isso que ele está dizendo: olha, fiquem aqui, nós vamos adorar, mas tornaremos a vós. Abraão era um homem de fé. E não é um simples personagem bíblico. A Bíblia o nomeia 309 vezes por causa da sua fé. Abraão influenciou o mundo mais do que os faraós. Os faraós aqui na época de Abraão já existiam há mais de 1000 anos, e depois de Abraão existiram por 2000 anos, mas influenciaram menos o mundo do que esse patriarca chamado Abraão. Os faraós deixaram lá uma marca, deixaram aqueles monumentos que se referem ao ego deles, mas não deixaram uma marca moral. Abraão deixou uma marca moral. Ele é a figura central de 3 grandes religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Dessas 3, as 2 são as maiores: o cristianismo e o islamismo. Ele é pai de nações. Nós vivemos o que vivemos por causa do que ele foi. Ele influenciou aqui o Ocidente. Então não era qualquer homem, era um homem de fé. E não era uma fé obrigada: eu vou para a igreja uma vez por semana e depois eu deixo a igreja no canto. Não era uma fé por tradição, porque não tinha tradição. Não era aquela fé porque ele queria se salvar: eu quero só me salvar. Não era aquela fé que garantia a ele uma passagem alegre de viagem para o céu. Não era essa fé. Não era uma fé de apólice de seguros: eu vou servir a Deus para escapar do inferno. Não era essa fé. Não era uma fé porque ele queria alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou ser alguma coisa. Era uma fé que se relacionava com Deus. Fé é comunhão. Fé é o elemento, é a condição para termos um relacionamento com Deus. Tem que ter fé. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tem que ter fé. Uma grande questão da nossa vida: ou vivemos pela fé, ou não vivemos de jeito nenhum. Eu encaro assim, porque Jesus disse lá em João 3:36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu vou repetir: aquele que crê no Filho, crê, é a mesma coisa de ter fé. A questão é que no português fé é substantivo, crê é verbo, mas vem da mesmo radical grego pistes. Aquele que crê no Filho terá a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. É uma questão de vivermos pela fé ou de não vivermos, porque uma vida sem fé é morta. Essa palavra é para você. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Você tem que estar em comunhão com Deus. Abraão teve fé
E Hebreus capítulo 11, versículo 18 diz que ele considera Deus poderoso para até que dentre os mortos Deus ressuscitasse o seu filho. Ele foi o primeiro homem a acreditar que Deus podia ressuscitar o morto. Essa era a fé de Abraão, uma fé inabalável. Ele confiava nas promessas e na palavra de Deus. Tenha fé, creia, creia. E ele enfrentou tudo isso sozinho. Ele não disse nada para Sara. Ele leva 2 servos, mas ele disse para os servos no versículo 5: olha, fiquem aqui no acampamento, eu vou subir sozinho com meu filho. Ele enfrentou aquilo sozinho. Ele não transferiu os fardos dele, as responsabilidades dele. Tem coisas que nós temos que enfrentar sozinho. Não tem pastor, não tem mulher, não tem marido. É você, entre aspas, sozinho. Você e Deus. É você que tem que enfrentar sozinho. E é bom, porque quando nós estamos sozinhos, nós não podemos nos distrair no coração e na mente das outras pessoas. Nós temos que conviver consigo mesmo, encarar nós mesmos. Então você precisa ficar sozinho. As batalhas internas e espirituais, talvez seja você que tem que lutar sozinho, como Jacó lutou. A Bíblia diz que Jacó ficou só e lutou com aquele homem até o subir da alva. Simbolicamente aquilo representa as batalhas internas e espirituais. Você tem que enfrentar sozinho. O chamado que Deus tem para você, você tem que decidir por conta própria. Não é perguntar para fulano ou ciclano: será que eu sirvo, será que eu faço, será que eu vou? Não, é você sozinho. A responsabilidade pela sua salvação é você que decide. É você que decide declarar e confessar o nome de Cristo. A salvação é individual e intransferível. É você sozinho. É você sozinho. É você e Deus. Abraão encarou aquilo sozinho. E ele chegou naquele monte Moriá. O filho até perguntou: pai, eu estou vendo aqui que está a lenha. Olha que cena dramática, né? Está a lenha, está o fogo, tem o cutelo, mas cadê o animal para o holocausto? Abraão pela fé declarou: o Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. E caminharam juntos. E chegaram no local, ele preparou o altar, arrumou a lenha, colocou Isaac. Isaac não lutou contra o seu pai. Isaac aceitou, ele não fugiu, ele podia. E diz o texto que ele pegou a faca. Quando se preparou para sacrificar o seu filho, uma voz do alto brada e diz: Abraão, Abraão. Abraão responde, diz: o que foi, Senhor? Eis-me aqui. Não toques no moço, não lhe faça nenhum mal, porque hoje eu sei que você teme a Deus. Você passou na prova, você passou no teste. E aí Abraão, quando ele olha para trás, tinha um carneiro preso pelo chifre. Ele pega o carneiro e oferece em sacrifício para Deus e adora a Deus. Glória a Deus. E o nome daquele lugar até os dias de hoje é: o Senhor proverá. Sabe por quê? Porque Deus é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Deus vai providenciar, Deus vai prover, Ele não vai deixar faltar. Tudo aquilo que é necessário para uma vida digna e abençoada, Ele vai suprir na sua vida, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Declare. Quando você sentir falta de alguma coisa, em vez de falar, você diz assim: olha, Deus proverá. Diga para sua esposa. Estou dizendo para a Luane disse agora, o segundo menino disse: Deus proverá. Deus vai prover, Deus vai mandar. Em vez de ficar sentindo falta, comece a declarar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho: Deus proverá. Demonstre a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus, porque Ele é o Jeová Jireh. Agora, existem 5 verdades em relação à provisão de Deus aqui com base nesse texto. A primeira verdade: onde Deus provê? No lugar indicado por Ele. Segunda verdade: quando Deus provê?
exatamente quando precisamos, nem um minuto antes. Como Deus provê? Às vezes de forma sobrenatural, mas muitas das vezes de forma natural. Quando Abraão olha para trás, tinha um carneiro preso nos arbustos. Não abriu um portal e o carneiro apareceu, não. Foi de forma natural. A quem Deus provê? Deus provê na vida daqueles que têm fé, que confiam na palavra dele, que obedecem às suas instruções. Abraão obedeceu. Por que Deus provê? Para a honra e glória do seu nome. Ele provê, mas tem um lugar exato, tem um tempo certo, tem a maneira dele. Ele provê quando você tem fé e confia nele. E isso que acontece na sua vida, ou vai acontecer, é para a honra e glória dele. Amém? E aí, o mesmo anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação visível e corpórea do próprio Deus, Deus fazia isso na história da redenção algumas vezes, quando ele queria se revelar a alguém ou comunicar uma verdade para alguém. Então ele se revela aqui para Abraão, de uma forma que Abraão pudesse compreender e conversar com ele. Aí esse mesmo anjo do Senhor brada do céu e diz assim, agora é a recompensa de Abraão. Esse mesmo anjo do Senhor diz, olha, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, de certo te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus recompensou a fé extraordinária, incrível que Abraão manifestou. Deus confirmou, Deus fortaleceu, Deus estabeleceu e Deus recompensou. Tudo aqui nesses versículos. Amém? Deus é maravilhoso. Quantos creem nisso? Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus quer fazer um milagre na tua vida. Sacrifica o Isaac. Deus está te pedindo algo. Por quê, pastor? Porque Ele tem algo melhor e maior para você. Porque Ele tem propósito. E para vivermos o propósito, temos que renunciar a algo que para nós tem valor. Deus quer aprofundar a tua capacidade de servi-lo. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te levar a ter perseverança, e essa perseverança vai te levar a ser maduro e íntegro. Deus é maravilhoso, Ele prova, Ele testa, e Ele faz isso para nos aprovar. Ele faz isso porque Ele tem algo maior nas nossas vidas. Ele faz isso para expressarmos o nosso amor. Ele está em primeiro lugar. Aliás, na vida de Abraão era primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Deus é maravilhoso, a sua palavra é maravilhosa, amém? 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Esse livro é extraordinário. Diga, é extraordinário esse livro. Como é que pode, pastor? 40 homens escreveram esse livro. Esses homens viveram em épocas diferentes, não tiveram contato um com o outro, não tiveram contato da literatura um do outro, mas escreveram sobre a mesma fé, o mesmo sistema de doutrina, o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Como é que pode isso? Segundo a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia de referência, são mais de 40 mil referências cruzadas. Nenhum outro livro na face da terra faz isso. 40 mil referências cruzadas. Na Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de temas em cadeia, são mais de 100 mil temas em cadeias que são cruzados. Como é que esse livro se conecta tanto? Porque só tem um autor, e o autor é Deus. Se entregar esse livro dentro da cadeia, lá dentro vira uma igreja. Esse livro faz isso, não é normal. É o livro mais lido do mundo, é o livro mais impresso do mundo. As pessoas morrem por esse livro, não morrem por outros não. Já viu alguém morrer pelo Shakespeare? Você já viu alguém morrer por Sun Tzu, o livro do Sun Tzu, Arte da Guerra?
Você já viu alguém ler O Senhor dos Anéis e morrer por esse livro? Ou Harry Potter, por mais jovens? Ninguém morre por esse livro, mas as pessoas morreram por esse livro, porque esse livro é sobrenatural. São 40 mil referências cruzadas. Esse texto, ele tem uma referência cruzada lá em João 8,56. Jesus disse assim, escute, Jesus disse assim, olha, Abraão viu o meu dia, e quando ele viu, ele se alegrou e muito. Abraão viu o dia do Senhor. Aliás, tudo isso aqui, irmão, é um ensaio. Quem percebeu? Porque Abraão, ele não tinha que sacrificar o filho, mas tem alguém ensaiando para sacrificar o filho. Tem alguém aqui sinalizando que vai sacrificar o filho pelos pecadores dessa terra. Abraão viu o dia de Cristo. Quando é que foi que ele viu, pastor? Ele viu quando Isaac nasceu, porque foi um nascimento miraculoso. Jesus nasceu de forma miraculosa. Ele viu quando ele levou Isaac para ser sacrificado. Quando ele disse para Isaac, o Senhor proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho, foi uma declaração profética, tanto para aquele momento como para o futuro, porque lá em João capítulo 1 versículo 29 tem a resposta para essa declaração. João Batista disse assim, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um ensaio, Deus está ensaiando. Abraão não teria que sacrificar Isaac, mas Deus iria enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Isaac carregou a lenha nas costas, Jesus carregou os nossos pecados. Isaías 53 diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus carregou os nossos fardos, os nossos pecados, passado, presente e futuro. Abraão não sacrificou Isaac, mas Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Abraão viu Cristo quando ele chegou naquele monte disposto a sacrificar Isaac. Ele também viu a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Isso aqui era um ensaio antes do filme. Era Deus sinalizando que Ele iria enviar o seu filho para salvar o homem pecador. Se você ler o texto, você vai ver que Isaac não aparece mais. Depois daquele sacrifício que não aconteceu, Isaac não aparece mais, porque Jesus não está mais aqui. Isaac só vai aparecer no capítulo 24 para se encontrar com a noiva, referindo-se a outro evento no calendário divino que está prestes a acontecer, porque Jesus vai voltar para se encontrar com a noiva. Isso aqui é Deus falando para mim e para você, falando para a humanidade antecipadamente que Ele iria enviar o seu filho, e o seu filho iria morrer na cruz do Calvário por mim e por você.